Diretamente da Itália, na Costa Amalfitana, nós temos uma missão: explorar toda a costa de ponta a ponta a bordo de uma moto. E o que a gente descobriu no meio do caminho, você não vai acreditar. Um lugar incrível que ninguém na internet, no YouTube brasileiro, tá falando sobre isso. Prepare-se para mergulhar nessa experiência, como sempre, do melhor jeito. Bom giorno, meus amigos. Para quem tá chegando agora, a gente já tá 30 dias viajando pela Europa. E hoje é o nosso terceiro dia aqui na Itália, na Costa Amalfitana. E eu confesso que esse é o dia que eu estava mais esperando, expectativa lá em cima, porque a ideia era fazer toda a Costa Amalfitana de ponta a ponta de moto, aproveitando esse visual aqui de filme paradisíaco e trazendo cada cantinho aqui para vocês, em especial alguns lugares não tão conhecidos e também parando nas principais cidades. E já fica a primeira dica para quem está querendo fazer essa viagem aqui na Costa Amalfitana ou até qualquer outro lugar muito turístico. Gente, acorda cedo. A gente acordou muito cedo, tomou um café da manhã reforçado e já pegou a estrada. Principalmente se você quer ir nos lugares mais famosos, quer tirar foto, quer poder aproveitar, esses lugares tendem a estar muito lotados. Então, quer evitar multidão, quer evitar fila, acorda cedo que a tua viagem vai render muito mais. E agora, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Positano. Positano é, sem dúvida nenhuma, o cartão postal mais famoso da Costa Amalfitana. Parece que tu tirou de um filme, né? Aquelas casinhas empilhadas uma em cima da outra, quase que esculpidas na rocha, rua estreita, cheio de lojinha, cheio de restaurante. É a cara da Costa Amalfitana. Nossa recomendação é um dia completo para Positano. É a cidade mais bonita da Costa Amalfitana, vale super a pena. E eu digo para vocês, meus amigos, o que tem de bonito, tem de caro. Para ter uma noção, na praia principal, a Spiaglia Grande, um guarda-sol e 2 cadeiras vão partir dos seus 40 euros. Alta temporada, vão pegar preços até mais caros. Uma alternativa é a Praia do Fornilo. Um pouco mais tranquilo, um pouco mais barato. Tu pode fazer uma trilha curta para chegar até lá ou pegar um barquinho. Para quem quiser saber um pouco mais sobre Positano, já tem vídeo completo no canal, passando o dia inteiro na cidade, conhecendo a praia, mostrando como é que funciona lá, falando em preços. Então, em algum lugar aqui do vídeo vai ter um card, você consegue conferir e assistir lá. De volta para a estrada, para o nosso próximo destino, e a gente teve a melhor surpresa da viagem de toda a Costa Amalfitana. Sério, nós olhamos dezenas de vídeos no YouTube, dezenas de roteiros prontos e não vimos absolutamente ninguém falar desse lugar que nós encontramos. Fica mais ou menos a uns 10 km de Positano, o que dá uns 20 a 25 minutinhos de moto, sem ter muito trânsito. Pessoal, a gente está caçando aqui alguns pontos de interesse, né, fora da rota turística. Rodrigo, qual é o nome? Marina de Praia. Marina de Praia. Dá pra ver que também é um lugar muito bonito, água bem tranquila. Tem a parte privada e ali na esquerda você pode ver que tem a parte pública também, que deve dar pra chegar com a canga. Tem estacionamento e até restaurante tem ali também. Olha ali, ó, pra quem quer vir de bus e não tá de condução, ele tem uma parada. Vou até dizer qual a parada é. Aqui uma estacionamento também. Deve ser 2 euros a hora para moto e 3 a 4 euros para hora o carro, dependendo do horário. Meu amigo, quem diria? Maior surpresa da Costa Amalfitana positiva veio acompanhado também com a maior decepção. Como diria o ditado, a alegria do pobre dura pouco, né? A gente descobriu um lugar lindo, maravilhoso, queria muito conhecer, porém não tinha tempo no roteiro para poder aproveitar. Para quem não estiver motorizado, dá para vir aqui de ônibus, a gente já mostrou anteriormente, tem uma parada bem na frente, com acesso para a Marina de Praia. Agora, se você vai vir de carro ou de moto, eu já digo, prepara, vem cedo, se antecipa, porque as vagas de estacionamento são bem limitadas. Um ponto de atenção muito importante aqui na Marina de Praia é que ela é cercada por esses paredões aqui gigantescos. E o sol só vai bater mais forte nas horas mais centrais do dia. Então, se tu quer pegar aquele solzão, pegar aquele dia de praia, tem que planejar direitinho o horário da visita. Mas, por outro lado, a sombra natural devido às rochas também deixa o clima um pouco mais agradável. Então, dependendo do horário, talvez tu nem precise de guarda-sol. Além da praia em si, tem um caminho incrível que acompanha a costa e vai te levar para outros cantinhos escondidos. Tem lugares perfeitos para te poder nadar, para curtir o mar, com um pouco de mais privacidade. Uma pergunta que sempre aparece em todas as conversas que a gente tem com amigos e conhecidos sobre a Costa Amalfitana é, afinal, qual a melhor forma de se locomover por lá? Carro, moto ou ônibus? E eu digo para vocês, nós utilizamos todos os meios de transportes possíveis lá e, sem sombra de dúvida, a melhor forma de se locomover é de moto.
Dando um exemplo desse lugar, nós olhamos aí dezenas, centenas de vídeos e informações e Instagram, tudo que pode imaginar, pesquisando sobre Costa Amalfitana e não viu ninguém, absolutamente ninguém, falando sobre esse lugar. E se tivesse de carro, por exemplo, não quer conhecer. As ruas são bem mais apertadas, são estreitas, tem muito movimento, então tu nem tem oportunidade, às vezes, de encostar para dar uma espiada, para ver o que tem. Agora, de moto é outra experiência, tu consegue ter mais mobilidade, gostou, tu já consegue encostar ali, parar, retornar. De carro, às vezes, tu vai andar muitos quilômetros até conseguir voltar. Então, acredita, se não puder alugar todos os dias, pelo menos 2. Se não puder 2, pelo menos 1, obrigatório. Vai lá, aluga, depois escreve aqui e me agradece pela dica. E depois de conhecer esse novo achado aqui na Costa Amalfitana, é hora da gente pegar a estrada e partir em direção para o nosso próximo destino. Buonasera. Buonasera. Já nossos amigos para esse dia optaram por locar um carro, para vocês terem uma ideia de valores e fazer um comparativo. Na época que a gente foi, entre maio e junho, o carro estava custando a partir de 80 euros e a nossa scooter nos custou 40 euros. Sem enrolação, bora para o nosso próximo destino aqui na Costa Amalfitana, que é o Fiordo di Furori. Ele é famoso nas redes sociais, fica pertinho da Marina de Praia, dá ali seus 5 minutinhos, menos de 2 quilômetros, e a gente está chegando já e vai descer para mostrar para vocês. Chegando aqui no Fiordo di Furori, um ponto clássico aqui da Costa Amalfitana, que a gente acabou deixando para vir no último dia. O ideal mesmo é vir meio-dia. Como o fiord é cercado por essas pedras gigantes, o sol vai pegar melhor nas horas centrais do dia. Então a gente veio já no final da tarde, já tem bastante sombra, a água acaba ficando um pouquinho mais escura. Mas o visual continua absurdo. Agora, se tu queres ver aquele visual incrível das fotos do Instagram, da internet, vem meio-dia que tu vai encontrar e logo eu vou te mostrar aqui também. O acesso pode ser feito de carro, moto ou até ônibus. De carro, meus amigos, é um desafio. Os nossos colegas não conseguiram parar, não conseguiram vir aqui, não tinha jeito, estava tudo lotado. Já de moto nós conseguimos parar facinho, tranquilo, é muito mais prático. E de ônibus, se não quer ter dor de cabeça, dá para pegar a linha Cita, ok? Lembra de comprar o ticket antes, porque eles não vendem o ticket dentro do ônibus. Aqui não tem estrutura, tá? Também não é um lugar que tu vai passar o dia inteiro. Provavelmente vai passar algumas horas. Caso queira ficar um pouco mais de tempo, eu sugiro que traga um lanchinho, traz uma água, porque tu não vai encontrar nenhum quiosque ou barraca por perto. E olha só essa curiosidade inusitada. O Fiordo di Furori já foi palco de uma competição de mergulho de penhasco. Imagina, olha o tamanho dessa ponte. Deve ter tranquilamente mais de 30 metros e os caras pulam lá de cima. E é capaz de alguns abençoados, depois de ver esse vídeo, com alguns aperóis e alguns drinks na mente, chegar naquela ponte e pensar: e se eu também pulasse? Meu amigo, foge daí, sai fora, isso não é pra ti. Nem pensa jamais em correr riscos desnecessários numa viagem internacional. Agora, falando sério, se você não quer passar perrengue na viagem, nunca considere viajar sem ter um seguro viagem. Inclusive, na Europa, ele é obrigatório. Uma dica de ouro para sua próxima viagem é fechar o teu seguro com a Real Seguros Viagens. A gente já fechou nesta viagem e outras viagens internacionais que a gente fez. Eles oferecem a melhor cotação e custo-benefício do mercado. É uma comparadora de seguros que compara em todas as seguradoras e vai sempre te dar a melhor cotação. E o melhor, ainda parcelam em 12 vezes sem juros. Dá só uma olhada. A gente ficou 30 dias na Europa e nos custou R$ 9,73 por dia. Cupom na tela, melhor jeito, te dá 9% de desconto no teu seguro viagem. E na nossa descrição vai ter o link da Real Seguro Viagens e também de todos os nossos outros parceiros que vão te dar vários descontos em tudo que você precisar para sua próxima viagem. Se você está vendo esse vídeo em março de 2025, eles estão com a promoção do mês da mulher, que todo mundo que fechar um seguro com eles até o final de março vai concorrer a uma série de prêmios, brindes, até uma viagem para a Europa. Então, corre lá e aproveita. Pé na estrada e bora para o nosso próximo destino, que é a cidade de Amalfi. Saindo aqui do Fiordo di Furori, tá dando no GPS mais ou menos 6,3 quilômetros, um pouco mais de 15 minutos. Para tudo, eu não tô acreditando, eu vou enlouquecer, tu tá aqui até agora e não tá inscrito nesse canal. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, dá aquela moral, fortalece a família. Se tu tá curtindo o vídeo, deixa o like aí e agora se prepara que a Amalfi tá ali. Meu Deus do céu, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? O que esse YouTube faz com a gente? Não é possível, cara. Bom, eu tenho certeza que pelo menos se tu sobreviveu ao meu rap, tu ainda tá aqui e agora tu tá inscrito. Então, bora, tamo junto, vamos pra cima aqui, tem Amalfi pra vocês. Chegamos em Amalfi. Pessoal, chegando aqui na praia de
Amalfi, que as praias aqui são todas essas pedrinhas aqui. E ao longo da extensão, essa primeira parte da praia aqui é a parte da praia pública, tá? E aí ao longo, lá pela direita, você vai encontrar algumas divisórias e vai ter a parte dos restaurantes, que são praias privadas. Tão bonito quanto Positano, tá? Não sei como é que vai ficar na câmera, mas a água é bem transparente. Agora o solzinho sumiu um pouquinho. Vamos ver como é que é. É tudo pedra. Meu Deus, sem condições de entrar. Se não tiver muito sol, não tem como. Tá muito gelado. Estamos agora, quase 3 da tarde, no centro caótico de Amalfi. Nesse momento, mal o meu amigo sabia que ele estava prestes a tomar um belo de um esporro. E, ó, é como? Tomou esporro, vamos comprar. Cara, é isso aí, esse é o ponto, gente. Essa é a rotina do turista homem brasileiro na Amalfi. É, e não foi só meu amigo, também tomei. Olha ali, ó. Essa é a Catedral de Santo André, ela é um dos principais cartões postais de Amalfi, bem famosa, essas escadarias também, o pessoal faz fila para tirar foto, e ela fica no entorno da Piazza Duomo, que é o coração de Amalfi, aqui onde é que tudo acontece, tem as lojinhas, tem os restaurantes, os bares, malandro querendo dar golpe em turista, pomba, tem tudo que uma cidade mega turística na Europa tem. Não é novidade, mas a gente precisa reforçar para vocês que estacionamento é complicado na Costa Amalfitana, mas o que nos surpreendeu é que na cidade de Amalfi a gente sofreu para estacionar, mesmo de moto, mesmo procurando só estacionamento privado. Essa é a nova moda italiana. Rodrigo, Arrivederci, buonasera. o que tu quer transmitir com essa imagem? Spero che ci mandi chique, mas Ó, gente, a gente está acompanhando aqui as pombinhas. Todas as pessoas que sentam nessa mesa, elas atacam. Ó. E agora eu descobri o porquê, elas estão acostumadas. Olha, ali as Infelizmente, nós não escapamos da fúria das pombas de Amalfi. Elas nos alvejaram, sofremos um duro ataque aéreo, se é que vocês me entendem, elas cagaram na nossa cabeça. E as considerações finais sobre Amalfi, o que eu mais gostei, eu acho que foi a catedral. Eu achei bem diferente, uma experiência bem legal. A cidade é muito bonita, ela segue o padrão das cidadezinhas da Costa Amalfitana, porém, eu achei mais do mesmo. Acho que é um lugar para dar uma passada, para dar o check. Se for escolher, eu ainda prefiro Positano. Pé na estrada e bora aproveitar o nosso último destino do dia, que é a cidade de Ravello. Ela fica aí um pouco menos de 7 quilômetros de Amalfi. Vai dar o trajeto aí pelo menos uns 15 a 20 minutos, a depender do movimento. E chegamos em Ravello, 1h20 minutos de moto, lá de Santa Ágata. Chegamos aqui na praça, a pracinha aqui da cidade. Que bonitinho. Uma cidade menorzinha, parece. E essa cidadezinha fica no alto da montanha, ela tem uma das vistas, acho que mais incríveis da Costa Amalfitana. E o mais curioso é que, diferente de Positano e Amalfi, Ravello não tem acesso diretamente para o mar. Não quer dizer que isso deixa ela menos bonita que os outros lugares. Ela tem uma característica diferente, é mais aconchegante, é mais calmo, então é outra pegada. Tá? Agora nós estamos exatamente na Praça Central, que é o coração da cidade. Olha que lindo, amor. Uau! E passando um checklist agora das coisas para poder fazer em Ravello. Uma das mais famosas, eu acredito, seria a Vila Ruffolo, que é um dos lugares mais icônicos da cidade. Tem um palácio medieval, tem jardins surreais com vista para o mar. E dizem que o compositor Richard Wagner se inspirou nesse lugar para criar suas óperas, né? Bom, eu acho que a Costa Amalfitana, como toda, é inspiradora, né? Até rap eu fiz. Então, tô no caminho certo. Outra alternativa para quem gosta muito de apreciar uma boa vista, um visual diferenciado, está entre os lugares mais bonitos da Costa Amalfitana, que é a famosa Terrazza dell'Infinito, que fica na Vila Timbrone. E se tem alguém que
manja um pouquinho de italiano aí, me desculpa a pronúncia dos lugares, né? Nem todos os lugares eu sei se eu tô falando certo, mas eu tô me esforçando. Da alegria. Pô, eu falei, cara, depois eu fui ver que era uma missão do aeroporto do mercado, que era toda uma volta. Nossa, você foi pra esquerda? Não, eu dei toda a volta, que era outra mão. Aí eu não vou voltar pra ficar. Pra quem gosta de história, gosta de museu, tem a Duomo de Ravello, ela fica bem na praça principal. É uma catedral, ela foi construída em 1086 e lá dentro tem um museu com várias relíquias históricas também. Aqui uma galeria de arte. Olha que lindo esse quadro. Olha esse aqui, mano. Esse aqui dá vontade de levar. Nossa, esse aí, tá? Esse tá lindo. Tipo, Lusitano, tu viu? É? Uhum. É. Uma conexão que eu descobri do Brasil com Ravello é nada mais nada menos que o auditório Oscar Niemeyer. Bom, o nome já diz, né, ele foi projetado pelo próprio, e o que contrasta é que ele é um prédio muito moderno no meio de uma cidade medieval. Tem uma programação cultural bem interessante, então se você tá por aqui e tiver a oportunidade, né, vale a pena conferir a grade da programação, ver se tu consegue aproveitar algum evento cultural passando por aqui. Momento sinceridade do vídeo, compartilhando para vocês um pouquinho da experiência como um todo sobre a Costa Amalfitana, como foram esses dias aqui, e o contraste de um dia para o outro, a importância de tu organizar bem o roteiro, escolher o que tu vai fazer, como tu vai fazer. Sem dúvidas nenhuma, a Costa Amalfitana é incrível, é um dos lugares mais bonitos do mundo, realmente parece cena de filme. Cada cidade tem seu charme, a gente teve as nossas preferidas, os visuais todos são muito bonitos. Agora, digo para vocês, gente, tem que estar preparado. Tem que ter paciência, aqui é tudo lotado, é muito movimentado, tem muita fila, estacionamento praticamente impossível. Isso que a gente ainda veio fora de alta temporada. Eu fico imaginando se viesse no auge do verão. A Carol me conhece, né? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu ia odiar a experiência, acho que eu ia embora, saia correndo. Nos 2 primeiros dias a gente tentou explorar de ônibus. Olha, foi muito sofrido. Né? Teve perrengue, teve fiasco, teve de tudo, tá? A gente pegou fila, foi um teste de paciência. No segundo dia, nós fomos para a Ilha de Capri, que é bonita, sim, a Ilha de Capri é maravilhosa, mas para mim, se eu fosse classificar ela, né, com um rótulo da viagem, ela é o clássico pega turista. Opinião polêmica, eu sei, tem muita gente que romantiza Capri, posso até ser cancelado por isso, mas analisa comigo. Ir somente por ir, eu acho que não vale a pena, tá? De que forma valeria a pena explorar Capri? Se você for com um orçamento ilimitado. Quando digo ilimitado, é experiência de luxo mesmo. É tu ir lá, tu escolher um hotel luxuoso, de repente ter uma experiência romântica, ficar alguns dias, fazer passeios privativos de lancha, escolher os melhores restaurantes, lá deixar 200, 300, 400 euros, sem falar dos vinhos mais caros, ter uma experiência de compras digna, 1.000 euros, 5 mil, 20 mil, uma bolsinha, um acessório. Aí sim, aí Capri vai te ofertar tudo que tu quer. Agora, se não é essa vibe, eu acredito que em qualquer outro lugar da Costa Amalfitana tu vai ver coisas tão bonitas quanto, vai poder comer melhor, beber melhor, vai estar mais localizado, vai passar menos perrengue. Então, analisando o nosso roteiro, o dia que a gente foi para Capri, eu substituiria facilmente um outro dia, tanto de moto ou de carro, explorando melhor a região, voltando no lugar que a gente mais gostou. Seria com certeza muito mais produtivo. Fim da linha por hoje, muito obrigado por assistirem, meus amigos, e até o próximo vídeo. Valeu! O clássico aperol napolitano, amor. Bom, provado? Tomou o teu já, Rodrigo? 25º aperol na Itália. Primeiro Sprite na Itália. Bom, é diferente? faltou um vinho ali.